Fala galera, eu sou o professor Reginaldo Filho, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai resolver essa questão que foi do vestibular da Universidade Federal do Amazonas. O tema central é progressão geométrica. Já clica aí no gostei, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, que isso é muito importante para mim. Compartilhe esse vídeo com toda a galera de sua sala e deixa aqui embaixo o seu comentário. Além de ser um prazer interagir com você respondendo o seu comentário, vai estar me ajudando muito no engajamento orgânico desse vídeo. Dito isso, bora resolver logo a questão para a gente se livrar dela. Bora! Se a soma dos três primeiros termos de uma PG decrescente é 14 e o seu produto é 64, então sendo A, B e C os três primeiros termos, o valor de A mais B ao quadrado mais C ao cubo é igual a... Qual desses valores representa o resultado da operação A mais B ao quadrado mais C ao cubo? Sendo que A, B e C são os três primeiros termos de uma progressão geométrica. Bora então pegar as informações fornecidas na questão e ver o que a gente consegue fazer com elas. Uma delas é que o produto desses três primeiros termos da PG é 64. Vamos lembrar que o produto de n termos de uma progressão geométrica é dado matematicamente da seguinte forma. Produto de n termos é igual a o primeiro termo A1 elevado a n vezes a razão Q elevada a n dividido por 2 vezes n menos 1. O produto é 64, então a gente vai colocar aqui no primeiro membro sozinho 64. A1 é o primeiro termo. O primeiro termo dessa progressão geométrica é simplesmente representado pela letra A. Então, a gente vai colocar aqui A elevado a N. N é o número de termos. Lembrando que nós estamos falando dos três primeiros termos da PG. Logo, N será igual a 3. A razão que nós não sabemos quem é. N dividido por 2, sendo N igual a 3, vai ficar 3 dividido por 2, n menos 1, sendo n igual a 3, 3 menos 1, 2. Note que aqui, esse 2 de cima, eu posso cancelar com esse 2 de baixo, vai ficar apenas 3. Continuando, 64 é igual a A ao cubo vezes Q ao cubo. Daí, então, eu vou ficar com 64 ainda no primeiro membro. No segundo membro, eu tenho uma multiplicação de potências de mesmo expoente. Sendo assim, pela propriedade, esse expoente 3, comum às duas potências, ele vai lá para fora. Daí eu vou ficar com a multiplicação A vezes Q, as duas bases envolvidas, formando uma só base. Então, esse expoente 3 que está aqui no segundo membro, ele vai passar para o primeiro membro como uma raiz de índice 3. Aí eu fico com a raiz cúbica de 64, igual a A vezes Q. A raiz cúbica de 64 é igual a 4, porque 4 elevado a 3 dá 64. A vezes Q é o primeiro termo vezes a razão. O primeiro termo vezes a razão em uma progressão geométrica é o segundo termo. O segundo termo aqui é representado pela letra B. Então, eu vou ficar com 4 igual a B. Só para deixar as coisas mais em ordem, B é igual a 4. Então, olha que informação importante. O segundo termo dessa progressão geométrica é igual a 4. Bora ver o que é que dá para desenrolar mais aqui. A questão ainda vai nos dizer que a soma desses três primeiros termos, sobre os quais estamos falando, é igual a 14. Isso significa, então, que A mais B mais C, esses três primeiros termos, somados darão 14. Lembrando que o segundo termo, representado pela letra B, acabamos de determinar que ele é igual a 4. Então, vai ficar A mais 4 mais C igual a 14. A mais C no primeiro membro, 14 menos 4, que vai lá para o segundo membro subtraindo. A mais C, o primeiro mais o terceiro termo, é igual a 10.
Eu posso então isolar esse C, o terceiro termo aqui no primeiro membro, e eu vou dizer que ele será igual a 10 menos A. Feito isso, eu vou aqui enxergar melhor a minha progressão geométrica. O seu primeiro termo é igual a A, o seu segundo termo é igual a 4 e o seu terceiro termo é igual a 10 menos A. Acabamos de descobrir que C vale 10 menos A. Essa aqui é a nossa progressão geométrica. E eu sei que para toda e qualquer progressão geométrica, se eu pego um termo e divido pelo seu antecessor, o resultado disso vai ser a razão. Se eu pegar, por exemplo, o terceiro termo, 10 menos A, e dividir pelo seu antecessor, que é 4, o resultado disso vai ser a razão. Da mesma forma que, se eu pego o segundo termo, que é 4, vou colocar ele aqui, o segundo termo 4, e divido pelo seu antecessor, que é A, o resultado disso também vai ser a razão. Então significa que essas duas divisões darão o mesmo resultado, isto é, elas serão iguais, como eu acabei de colocar aqui. Sendo assim, eu vou fazer aqui o cruz-credo, vou multiplicar cruzado. A vezes 10 menos A igual a 4 vezes 4. Propriedade distributiva nesse primeiro membro, A vezes 10. A gente vai ficar com 10A, A vezes menos A, menos A ao quadrado, igual a 4 vezes 4, que dá 16 no segundo membro. Vamos passar todo mundo agora para o segundo membro. Menos A ao quadrado vai ficar positivo, A ao quadrado. 10A vai ficar negativo, menos 10A, e o 16 que já estava no segundo membro continua como 16. Tudo isso será igual a zero. A partir daqui, note que nós temos uma equação do segundo grau, em que a sua incógnita é A, que é o primeiro termo da nossa progressão geométrica. Você pode determinar as raízes dessa equação do segundo grau fazendo delta e bhaskara. Eu, no entanto, vou me fazer a seguinte pergunta. Quem são os dois números que somados darão o oposto de menos 10? O oposto de menos 10 é 10. E que multiplicados darão 16. Eu posso calcular as raízes de uma equação do segundo grau dessa forma toda vez que o coeficiente A dessa mesma equação for igual a 1. É o caso aqui. Os números que somados darão 10 e multiplicados darão 16, eles só podem ser 8 e 2. Então eu tenho aqui que uma raiz, a linha, vai valer 8 e outra raiz, que eu vou chamar de A duas linhas, vai valer 2. Pode fazer delta e bhaskara e ver se as raízes dessa equação não darão exatamente 8 e 2. Mas aí é claro que você vai dizer, professor, esse A incógnita dessa equação do segundo grau é o primeiro termo da nossa PG. Ele é 8 ou é 2? A resposta para essa pergunta está aqui em uma dica da questão, a qual vai nos dizer que a PG é decrescente. Isso seria, cada termo deve ser menor que o seu antecessor. Nós sabemos que o segundo termo é igual a 4. Então, nosso primeiro termo A deve ser um número que seja maior do que 4. 4 deve ser menor que o nosso primeiro termo. Então, a gente já exclui a ideia do primeiro termo ser 2. Sabemos, então, que esse primeiro termo deve ser 8. Daí agora é só a gente determinar o nosso terceiro termo representado pela letra C. Vamos nos valer do fato de que C é igual a 10 menos A. Então, eu vou voltar para cá. C é igual a 10 menos A, em que A é o primeiro termo. Sabemos que o primeiro termo é igual a 8. 10 menos 8 é igual a 2. Então, o nosso terceiro termo é igual a 2. Temos que o primeiro termo A é igual a 8, o segundo termo B é igual a 4, o terceiro termo C é igual a 2. E nós temos que calcular essa expressão aqui. A mais B ao quadrado mais C ao cubo. A é igual a 8, B é igual a 4, que vai estar elevado a 2, C é igual a
2, que vai estar elevado a 3. 8 mais 4 ao quadrado, 16. 2 ao cubo, 8. 8 mais 8, 16. Mais 16, 32. Resposta que encontramos simples, fácil e rápido, só que não na letra E. Com isso, espero que essa resolução tenha agregado valor ao seu conhecimento matemático. Agradeço o carinho da sua atenção, que Deus nos abençoe, nos proteja e nos permita estar aqui no próximo vídeo. Muito obrigado.